O fundão eleitoral para o ano que vem poderá chegar a quase 5 bilhões de reais. Sobre as despesas de campanha, que são bancadas, claro, com o dinheiro público, o nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional do IBMEC, promotor de Justiça, Cléver Vasconcelos. Uma honra, professor, receber o senhor mais uma vez aqui na Jovem Pan. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, Tiago. Ô professor, se a gente pudesse fazer uma aposta, é claro que eu apostaria que esse valor vai subir, assim como todos os nossos comentaristas estão falando, porque é o mesmo valor da eleição que nós tivemos no ano passado, que é uma eleição pequena, entre aspas, né? Não é a eleição majoritária. Qual o recado que o Congresso dá ao decidir esse valor e possivelmente vai subir ainda mais? Esse valor é mais ou menos aquele valor da eleição municipal que aconteceu no passado. Mas a grande problemática, Tiago, que eu gostaria de falar sobre esse assunto é o seguinte: as redes sociais que são alimentadas hoje com a campanha eleitoral, especialmente o impulsionamento de publicações. No fundo, como a campanha eleitoral hoje é mais digital do que analógica, os candidatos vão gastar esse dinheiro muito em mídias sociais, principalmente impulsionando publicações. O que quer dizer isso? A maioria desse dinheiro vai para o exterior, ou seja, a administradora do Instagram, do X, do Facebook, que receberão esse dinheiro pelos impulsionamentos. E quem é o grande refém disso tudo? São as televisões nacionais, que dão o seu espaço mais caro de anunciante para as propagandas eleitorais. Elas não saem ganhando, saem num prejuízo, e a campanha eleitoral, o dinheiro do fundo eleitoral vai para o exterior. No fundo, quem vai ganhar esse dinheiro será o exterior. Professor, vou passar a palavra para a nossa comentarista Dora Kramer, que mais cedo não falou sobre o fundão eleitoral, não é, Dora? Então, se você quiser fazer um comentário breve e depois passar a pergunta para o professor Cléver, fique à vontade. Eu tenho certeza que os colegas já me representaram, porque eu tenho certeza a respeito do que eles falaram. Gente, fundão eleitoral de 5 bi, tomado ao fundo partidário, dá 6 bi disponível para a campanha, como o professor acabou de dizer, digital. Eu não tinha nem me atentado, professor, para esse aspecto do dinheiro ir para o exterior, eu apenas tinha me ligado do fato de que, em comparação a outras campanhas, ao pagamento de marqueteiro e tal, deve ficar muito mais barato. E o fundão só faz crescer. A terceira, na verdade, terceira eleição consecutiva, essa de 26, com o fundão nesse montante. Agora eu lhe pergunto, professor, o senhor não acha, vê se meu raciocínio está falho aqui, que talvez fosse melhor, em vez de disponibilizar 6 bilhões, sem contar a renúncia fiscal, né, das televisões do horário dito gratuito, né, ainda tem, sim, as emendas, também temos emendas, se for somar tudo isso vai ficar uma loucura. Talvez não fosse melhor voltar ao financiamento privado com regras e fiscalização mais rígidas? O financiamento, Dora, hoje é um financiamento misto. Por quê? Existe o financiamento privado ainda, porque é possível que os candidatos façam doação do seu próprio orçamento até 10% do teto fixado pelo TSE. E também a doação de pessoa física. Mas esses valores são muito tímidos em relação a esse montante de quase 5 bilhões. Eu sou favorável à continuidade da proibição do financiamento por pessoa jurídica, pelo problema que se deu no passado, mas eu acho que nós poderíamos repensar, o legislador poderia repensar a porcentagem de doação por pessoa física, aumentando aí num aporte de 10% para 20%, isso seria algo que tiraria esse valor excessivo que é do fundo eleitoral. É óbvio que uma eleição precisa de financiamento, e de financiamento público também. Mas eu acho que a prioridade do país não é só o aspecto eleitoral.
é o aspecto de, enfim, investimento em educação, saneamento básico. Veja, portanto, a crise que passa o estado do Pará, que não consegue ter infraestrutura para receber a COP de modo efetivo. Quanto mais valores despendidos por uma eleição. Então, eu aumentaria o valor de doação por pessoa física, manteria também a doação pelo fundo eleitoral, mas com uma pequena redução. Agora, é evidente que esse dinheiro, no fundo, acaba financiando as grandes redes sociais que nós temos no mundo. É um grande investimento que a eleição faz ao exterior, que é uma observação importante para deixar bem claro ao eleitor, né? Cristiano Vilela, rapidamente a sua pergunta. Professor, boa noite. Professor, talvez não fosse interessante retomada das doações das empresas, mas com um teto baixo, até para evitar aquele grande volume que era despejado pelas empresas até 2016 e que acabava efetivamente influenciando no resultado eleitoral? É aquela coisa, não existe almoço grátis, não é? Se uma pessoa jurídica doa para alguém, ela vai querer uma contrapartida. E essa contrapartida acaba sendo os contratos administrativos, as licitações em jogo. Isso é muito perigoso. Eu sou mais favorável ao aumento por pessoa física, excluiria a pessoa jurídica desse cenário e, enfim, isso diminuiria o valor do fundo eleitoral. Eu acho que essa é uma saída não das melhores, porque a eleição, a democracia tem um custo, e esse custo precisa ser financiado também, mas eu tenho muito medo de nós voltarmos ao passado e aquela troca de favores entre pessoa jurídica e os vencedores. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu como inconstitucional aquela hipótese no passado, e o próprio legislador depois revogou. Então, eu tenho a impressão que se o legislador retomar a ideia do financiamento por pessoa jurídica, isso pode ser reconhecido inconstitucional mais uma vez. Para fechar, professor, pergunta de Nelson Kobayashi. Dr. Clever, boa noite. Vamos mudar de assunto rapidamente, porque o Congresso agora vai receber os vetos do presidente da República em relação à lei da ficha limpa. Eu vi uma opinião do senhor em algum lugar, não me lembro exatamente onde eu gostaria da sua avaliação sobre esses vetos na lei da ficha limpa, que certamente vão influenciar nas próximas eleições também. Nelson, muito importante isso que você está trazendo. Ontem mesmo eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais sobre a questão da flexibilização da lei ficha limpa. A princípio, eu tinha entendido que o veto teria sido total, mas até eu fui enganado nisso. O veto foi parcial. Nós todos do direito, Nelson, nós sabemos que existe o veto jurídico, que é aquele que faz o controle de constitucionalidade, o veto político, que é o veto de conveniência e oportunidade da matéria. Mas eu acho que esse veto do presidente da República foi um veto estratégico. Não foi nem jurídico nem político. Por que estratégico? Ele não desagradou o Congresso Nacional, porque manteve a flexibilização da lei ficha limpa, ou seja, sujaram a lei ficha limpa. Houve uma sujeira da lei ficha limpa. E o que aconteceu? Ele privilegiou também o desejo do Congresso Nacional, mas com um recado para a população, no sentido de que ele vetou alguns pontos que ele achou interessante, que seriam extremamente exagerados. Resumo da situação. O que aconteceu com a Lei Complementar 219, que foi aprovada agora, e tem um prazo até o dia 4 para a derrubada do veto. Eu acho que o Congresso Nacional não tem tempo, acho que nem vontade política para isso. Em resumo, para o seu telespectador entender, o que aconteceu? Houve uma redução do tempo de inelegibilidade. Primeiro, para cassação de mandatos parlamentares, no importe mais ou menos de 4 anos, que é o tempo da legislatura. Então, houve uma redução de 4 anos de inelegibilidade para quem for cassado no Congresso Nacional. Houve também uma redução de mais ou menos 8 a 6 anos, fazendo uma conta por alto assim,
daqueles que forem condenados criminalmente. Criminalmente, porque agora o prazo de inelegibilidade não se conta mais da extinção da punibilidade, mas sim da condenação. E, por fim, Tiago, Nelson e os demais, houve aqui um grande atentado contra a lei de improbidade administrativa. Ou seja, as sanções de improbidade agora não podem ultrapassar o limite de 12 anos de inelegibilidade. E aí, tornando sem efeito a condenação de suspensão dos direitos políticos em condenações por improbidade administrativa. Resumo da história: sujaram a ficha limpa, facilitaram a vida daqueles que forem condenados em improbidade administrativa, que forem cassados pelo Congresso Nacional e que receberam condenação criminal. Ou seja, um retrocesso gigantesco na questão da candidatura limpa no Brasil. Análise do professor Clever Vasconcelos, procurador também, ele que é professor do IBMEC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, professor, por nos atender e pelas análises aqui na Jovem Pan. Grande abraço. Eu que agradeço.